Tá. Oh, vocês sumiram de novo, o que que houve? O slide sumiu. A gente está aqui. Vocês estão aí? Nós estamos aqui. Ah, tá. Agora achei vocês. Que coisa. Ah, beleza. Tá. Pronto. Agora deu, né? Então, nessa parte aqui, a criança já está trabalhando, né, com algumas letras, mas não necessariamente ainda fazendo uma relação, né, direta com o nome dela e as letras. Então, ela está fazendo uma representatividade das letras com o nome dela, né? De acordo com o modelo que ela recebe, mas ela ainda não consegue fazer, né? Aqui nessa outra lâmina, a gente já consegue ver, né? No exemplo abaixo, podemos notar uma inserção claramente definida de escrever o próprio nome, né? Aparecem as letras convencionais do nome misturadas com letras que não são. Também pode aparecer letras invertidas, que são as pseudoletras, né? Que eles chamam. Então, a gente vê aqui talvez um Z, dois e um outro Z, ou um número também, que às vezes eles se confundem e colocam junto, né? Mas já tem, né, um J, né? Já tem um E, já tem um A, então ela já está... E aqui seria os dois S's, né? Porém, tá de forma invertida. Mas já é uma forma bem mais avançada, né? E aqui a Fabiana também escreve, né? A partir desse momento, né, a quantidade, a ordem passa a ser focos da atenção. Então, cada vez mais a criança tenta fazer de forma mais adequada, né? Mais próximo daquilo que seria o nomezinho dela, né? Inúmeras tentativas são feitas até que o nome seja estabilizado, isto é, reproduzido com base nos critérios da quantidade e ordenação das letras, né? A questão de fazer o nome espelhado. Vocês já tiveram alguma experiência quando a criança faz o nome espelhado? Já viram ela escrever dessa forma? Sim, meu filho faz bastante as letras espelhadas e os números também. Ah, que legal. Só a Nilza que tem essa informação ou tem outras pessoas Não, que também? sempre tem no dia, duas crianças na sala que espelham. Tá. E o que que vocês recomendam daí para eles? O que que vocês Eu não falam? corrijo. Isso. É importante não corrigir, tá? Porque, de acordo com, vamos dizer assim, né, estudos feitos, quando a criança está fazendo o nomezinho dela espelhado, é porque ela está também, é uma forma de a gente observar que ela está pronta para a alfabetização. Ela está, digamos, num movimento, né, que ela consegue enxergar como se fosse espelhado o nome dela, né? Então, o ideal é deixar ela escrever espelhado e embaixo você escreve de forma correta, né? Que é aquilo que a gente viu na outra aula, né? Nunca falar que está errado, mas que tem uma outra forma também de escrever o nome, né? Então, posso escrever embaixo do teu nome do meu jeito, né? Ou do jeito da professora. Então, isso deixa a criança à vontade, né? Porém, tu, enquanto professora, tu vai colocando a forma social, né, da representação do nome dela. E, rapidamente, muitas vezes, alguns meses depois, ela já está escrevendo de forma, né, socialmente adequada. Ô, Nilza, o teu filho já está há quanto tempo fazendo espelhado? Ah, já tem um bom tempo. Daí, às vezes, ele esquece, depois ele volta a fazer de novo. Ah, ele esquece? Tá, não é que ele esquece, ele está tentando reorganizar, né? E como é que tu tens conduzido isso, Nilza? Eu deixo ele fazer. Aí, depois, quando ele vai fazer de novo, aí eu mostro para ele o outro jeito de fazer. Mas os números, ele escreve todos eles espelhados. Aí eu deixo ele fazer assim.
Que idade ele está, Nilza? 5 anos. Ah, sim. Então, tranquilamente deixa ele fazer assim, tá? Não, procura não interferir muito. A única coisa é isso que eu que eu estava falando, né? Na hora que ele escreve, daí tu coloca. Agora, né? Vou escrever do meu jeito. Posso escrever do meu jeito? Embaixo do que você fez. E ele vai daí começando a relacionar e daqui a pouco ele muda. Mas 5 anos é importante não, assim, não dizer que está errado ou que tem que ser feito de outra forma, né? Porque 5 anos ainda é bastante, a criança ainda está dentro de um período bastante tenro da evolução dela, né? De questão neuronal, motora também, e percepção de espaço, tudo, né? Então, quando ela chegar lá nos 6 anos, isso aí muda de forma natural, né? Então, deixar isso se concretizar assim, não tem problema, ela vai mudar de forma tranquila, não se preocupa, tá? Ô, Magda, isso é Aham. isso que eu ia perguntar agora, assim, isso a gente vai, se uma criança lá no primeiro ano a gente ainda vai ver alguém, eles espelhando? Vai ver, dependendo do tempo que essa criança teve com a alfabetização, como que ela está, digamos assim, a maturidade dela está, né, já, ou se está evoluída ou se ainda não, porque cada criança tem um momento de maturidade diferente uma da outra, né? Uhum. Porque a maturidade, ela, digamos assim, ela tem uma diversidade, porque a maturidade traz vários fatores, né? Uma criança ser mais madura do que a outra depende, assim, da alimentação dela, depende do ambiente onde ela está, depende da questão emocional dela, depende do ambiente onde ela vive, depende se ela tem uma sequência de, de situações cotidianas, né? Vamos dizer, se não muda muito o cotidiano dela, isso também traz uma maturidade emocional mais rápida e também, né, traz uma maturidade evolucional também mais rápida. Mas cada criança tem o seu momento. E muitas vezes, com 6 anos, eles ainda apresentam essa característica de escrever espelhado, tá? Mas ainda está dentro do esperado, porque 6 anos a criança ainda está, né? Ela ainda tem uma grande estrada pela frente para amadurecer, né? Então, às vezes até com 7 anos, dependendo, se é uma criança, vamos dizer que é de uma escola rural, e ela praticamente não tem muito contato com letras, né, com o cotidiano da questão da alfabetização, ela com 7 anos ela pode iniciar a alfabetização e começar a também fazer essa característica do espelhado. Então, é um processo da alfabetização, o espelhamento, tá? E muitos autores colocam que quando a criança escreve espelhado, é porque ela está madura para ser alfabetizada. Então, por isso que tem que deixar esse processo de forma natural, tá? E, ô Magda, e quando isso persiste além da idade que é considerado normal? Daí tens que me dizer se essa criança foi para a escola com que idade, como é que foi trabalhado com ela, né? No período que ela tinha 7 anos, 8 anos. Tu conhece a criança, ou tu pegou essa criança agora, como é que é? Não, é porque eu estava me lembrando que na faculdade a gente viu um filme Como Estrelas na Terra, não sei se vocês já viram esse filme. Não, esse eu não vi. Nossa, é um filme maravilhoso, ele é muito bom, eu já assisti umas 3 vezes, as Uhum. 3 vezes eu chorei. Uhum. Eu, Ele conta a história de um menino, né, que ele ia para a escola e ele não se interessava pela escola porque ele escrevia tudo espelhado. uhum. E, e aí o professor começou a trabalhar com ele e tal, e ele tinha um déficit de atenção ou outra coisa que eu não lembro, agora não estou lembrado o nome. Uhum. E aí o professor foi ensinando ele a ler, porque ele escrevia tudo assim espelhado, sabe?
Uhum. É um filme muito bom, ó, se vocês pudessem assistir, assistam, porque é muito legal. Eu vou até anotar o nome. Como é que é o nome? Como Estrelas no Céu. Ah, Como Estrelas no Acho que é Céu. isso aí. Ou na Terra, uma coisa assim. Deixa eu procurar aqui o nome. Não, tranquilo. Então, claro que daí... É Não Como sei, Estrelas na Terra. na Terra, tá. É claro que daí essa criança deve ter algum histórico, alguma coisa, né? Porque geralmente, quando está tudo certo, tudo, né, organizado, essa fase passa e daí tudo vai tranquilo, assim, ela passa de forma natural, né? A criança começa a escrever o nomezinho dela, né, dentro de uma sequência, dentro daquela ordenação de letras e vai embora, né? Então, é uma característica. Eu, quando eu estava no meu segundo ano primário, né? Segundo ano primário, eu lia, para eu ler mais rápido, no terceiro ano também, eu virava o livro ao contrário, sabe? Ficava, como é que é, de ponta cabeça que eles falam, né? Sabe assim? E daí, as amigas, né, reclamavam para a professora, a Magda está com o livro ao contrário. E era uma característica que eu tinha, e tenho até hoje. Se eu viro ao contrário, eu leio muito rápido. É uma, sei lá, é algo que é nível cerebral também, né? Mas também leio de forma, até porque eu exercitei, até porque o professor dizia, não, tu tem que virar o livro, tu tem que ler o livro de cabeça, né? Com a forma certa. Então, a gente se adaptou dos dois jeitos. Mas essa questão de espelhado é pela experiência que eu tenho de 30 e poucos anos de escola e de percepção, né, de acompanhamento com a turma, principalmente de 6 aninhos, 5 aninhos, passa de forma normal, tá? A não ser daí quando a criança, talvez com esse filme aí, ela tinha algum problema, né, neurológico, tá? Então, aqui para a gente trabalhar uma sequência, né, de atividade com turma de 5 anos, né? Então, para ver essa produção, é importante que o professor proponha algumas atividades, né, a partir do nome, que pode realmente ser importante, um momento importante de iniciação à prática da leitura e da escrita, né? As crianças O mais... Magda, Oi. só te cortando, agora eu lembrei, era dislexia que ele tinha. Ah, tá. Só que daí a dislexia, ela tem uma variedade aí, né? Não necessariamente que a criança vai escrever espelhado. A dislexia, o que que ela é? Ela vai, quando ela vai escrever alguma palavra, ela esquece algumas letras, sabe? Ela até sabe escrever, mas na hora que ela vai ler o que ela vai escrever, é como se o cérebro desse uma falhada, assim, sabe? Ela vai escrever o nome dela, ela esquece uma letra, duas letras e assim por diante. Então, essa forma que esse filme está trazendo, né, da dislexia, talvez é uma forma mais avançada, né? Que a dislexia também tem muitas crianças, né, das séries iniciais que apresentam esse problema da dislexia, né? E que é um problema daí realmente neurológico, que só vai passar com o tempo, assim, porque a criança vai ter que fazer muita atividade, ela vai ter que memorizar muito, ela tem que memorizar mais do que as outras que não têm a dislexia, né? Então, digamos, um desvio, né? Que a criança tem e que daí ela vai ter que se concentrar mais para escrever, para, né, perceber cada letra de cada palavra. Mas a dislexia é isso, ela esquece algumas letras enquanto ela está escrevendo ou lendo. Então, muitas vezes ela tem que se esforçar bastante para ler, demora um pouco mais, né? E assim por diante. O momento da gente trabalhar com o nome é quando a gente está na roda com as crianças, né? Que dentro desse momento da roda dá para a gente trabalhar com várias atividades e várias situações ali, né?
com as cartelinhas do nome, que daí você tem as cartelinhas e você vai trabalhando com elas diariamente, e isso vai trazendo aquelas percepções, né? Um exemplo aqui, né, de uma atividade. Com um grupo de crianças, tu pode fazer várias interpretações, né, da leitura sobre os nomes. Então, você mostra uma cartela com o nome Igor, né? E daí tu pergunta, né, de quem é esse nome. Só mostra a cartela e pergunta para todos, né? Aí um dos amigos diz, é do Iago, né? Diz Mateus, né? Daí ele diz, né? O outro diz, não, esse não é do Iago, porque Iago tem A. Então, ela já percebeu que, né, que dentro do Igor não tem a letrinha A. Aí, então, né? Então, é do Iago ou do Igor? A Bianca falou que esse não tem a letra A. O que vocês acham? Né? A professora pergunta. Grande parte das crianças havia se preocupado apenas com as letras iniciais do nome, por isso confundiram Igor com Iago. A informação da Bianca possibilitou que observasse e refletisse sobre outras partes do nome, chegando assim à leitura correta. Então, aqui é um exercício bem interessante que vocês podem fazer, né, diariamente, a partir de 5 aninhos, e mostrando o nome dos amigos e perguntando de quem é. É claro que muitas vezes o próprio amigo vai saber o nomezinho dele, né? Mas daí você combina com ele, vamos ver se os amigos, né, descobrem de quem é esse nome, tal. Então tem que fazer toda uma iniciação ali para que esse exercício funcione, né? Uma outra possibilidade é a lista dos nomes, né? Que daí você pode fazer uma atividade e muitas vezes perceber o sistema alfabético, né? Então, todos os nomes que começam com A, como eu disse anteriormente ali, né? Todos começam com B, todos começam com C e assim por diante. É bem gostoso de fazer isso e as crianças gostam bastante. Outra maneira também é pedir que as crianças separem o nome de meninos e de meninas, né? E antes dessa atividade, fazer algumas perguntas para ver quais hipóteses a criança tem sobre os nomes, né? Quando são masculinos ou femininos, né? E daí tem um outro exemplo aqui de uma professora, né? Que ela faz algumas perguntas. Ela mostra o nome da Maria e pede que a criança perceba, né? E ela começa a observar também qual é a hipótese que a turma vai fazer sobre esse nome, né? Como as crianças irão identificar como é escrito o nome feminino ou masculino, né? E daí ela começa a fazer um trabalho para desenvolver essa hipótese da turma, que daí eu trouxe aqui, que dá para vocês fazer também dentro da sala, né? Então ela pergunta, né? Existe um jeito de saber se esse nome é de menino ou de menina, né? E daí ela continua mostrando a Maria, né? É de menina porque começa com M, que de Mara, né? Disse o Paulo. Mas Marcelo também começa com M, e é nome de menino, a professora coloca, né? Para até fazer eles perceberem, né? Que não necessariamente é só a primeira letra que a gente tem que olhar, né? Deve olhar todo o nome, né? Então, só lendo, daí uma criança diz, só lendo dá para saber se é de menino ou de menina. Disse uma outra criança, Pati, né? Então, ela pegou o nome de Bárbara, tampou todas as letras e deixou só o A do final, fazendo com que eles percebam que quando termina com A, né? Porém, tem muitos nomes que... Esse exercício aqui, daí vocês têm que ver qual é o nome que tem na sala, né? E daí a criança diz, só com essas letras dá para saber se o nome é de menino ou de menina? Perguntei. Não dá, puxa mais uma letra, pediu Bia. E agora, dá para saber? Peguei mostrando as outras duas letras, o Rá, que daí ela está trabalhando agora com a Bárbara, né? Ela mudou de Maria para Bárbara. Muitas crianças afirmaram ser esse nome da Bárbara, depois pensaram no da Clara, então perguntei, só tem um nome que termina com essas duas letras? Puxei mais uma letra e então, da Bárbara, disse Lucas.
E aí pode ser o da Clara, olha lá, disse Gabriel, apontando para a lista do nome da sala. Então, percebe que esse exercício aqui faz com que eles comecem a verificar na lista de nomes, né? E verificar naquilo que você está trabalhando, e as hipóteses deles vão acontecendo de forma espontânea, né? Então, eles vão fazendo as relações, e enquanto você está tampando o nome, mostrando devagarinho, né? As letras que compõem aquele nome, ela está fazendo uma associação e uma comparação, né? Aos nomes que estão lá na lista, né? Da chamada, do quadro, né? De acordo com aquilo que você desenvolveu na tua sala. E a partir desse momento que daí tu está tampando e trazendo, ela vai fazendo essa comparação e ali desperta na criança assim, né? Opa, então tem isso, tem aquilo, tem a Bárbara, tem a Clara, que termina com RA, né? E eles vão fazendo essa analogia, e através dessa analogia eles vão percebendo a diferença, né? Da construção do nome e também a sequência das letras dentro de cada nome. É bem legal esse trabalho aqui. Agora, dentro dessa confecção dos cartões, né, a partir da referência estável, ela pode pensar mais sobre como funciona a escrita. A referência estável seria isso, né? Sempre, o nome dela é sempre aquele. Então, isso faz com que ela vá trazendo a estabilidade do nome dela com a variedade de posições de ordem dos outros nomes, e ela vai começando a relacionar. Muitas crianças daí começam a trabalhar, a perceber nos outdoors, né? Ah, ali tem a letra do meu nome. Aí, se você escreve o teu nome junto com o dela e pergunta: no meu nome, tem alguma letra do teu nome? Ali tu vai fazendo ela, né, desenvolver várias hipóteses, como também você trabalha dentro de sala e assim por diante, né? Ela vai despertando para essa questão, né, da escrita. Então, como preparar essa atividade na prática para fazer essa associação, né? Então, tu vai preparar, confeccionar cartões com o nome da criança, em caixa alta, sempre em caixa alta, né? Ana, Rafael, Carolina, Ana Maria, né? E quando o nome for composto, como é o caso de Ana Maria, deve ser colocado sempre os dois nomes, né? No caso, Ana e Maria, né? E assim por diante. Com esses nomes de seus alunos, quando você confeccionar esses cartões, você vai confeccionar 2 cartões com o mesmo nome. Então, Ana vai ter 2 cartões do mesmo modelo e Rafael também, né? Porque daí, depois com esses 2 cartões, a gente vai fazer várias brincadeiras, né? Dentro da roda, dentro da sala, pode fazer na mesa, pode fazer uma variedade com esses 2 cartões. Todas vocês já fazem esse trabalho dentro da sala, com os cartões com nome? Sim, a gente trabalha, chamadinha a gente chama, né? Mas daí não tem tu não tem os 2 cartões ainda, tu só tem a chamadinha. Só tem um cartão com o nome deles, né? É que isso. é um cartão, eu faço como se fosse esse cartão com o nome deles, e aí eu deixo na parede e eu vou colocando daí os alunos que vier, né? Eu faço a roda com eles, apresentam. Tem dia que eu boto tudo de cor, eu trabalho de algumas maneiras esse crachá. Eu faço uma roda com eles com a cabeça para baixo, e é como se fosse um jogo de memória, sabe? Aí cada um escolhe um lugar para ficar e vai virando o nome. Daí escolheu o amigo, daí o amigo vem e a vez do amigo escolheu o nome. Aí vai lendo o nome do amigo, né? Agora no segundo semestre. Eles já estão lendo o nome do amigo, que legal. Já. Ótimo. Também é uma forma. Mas eu não tenho essa lista do nome deles, eu só tenho, né? Eu não tenho essa lista do nome deles na sala, que eu achei bem legal, vou providenciar. É bem legal. E eu não tenho esse crachá, essas 2 fichinhas com 2 nomes, né? Como eles já estão conhecendo, como eles estão conhecendo já o dos amigos, dá para fazer essa brincadeira que agora eu vou colocar aqui, né?
Então, os Tá. 2 cartões, eles vão ser usados na hora da roda, onde você, professor, vai brincar com os nomes das crianças, colocando todas em roda, para que todos se vejam, né? Quer dizer, é claro que é legal, porque daí isso faz uma participação social, né? Quando você fizer o cartão com o nome dos seus alunos, não coloque nenhum adesivo junto ao nome. Isso é uma dica, tá? Então, muitas vezes na parede, onde eles colocam os pertences deles, para iniciar, né, lá com 3 aninhos, a professora, para ajudar, ela coloca, então, né, coloca o nome da Ana, e do lado da Ana ela coloca uma figurinha, no lado da Carolina, outra figurinha. Só que daí, com essa colocação, né, de figurinhas, a criança acaba fixando a figurinha e acaba não fazendo todo esse trabalho importante, né, das letras e das hipóteses que ela vai poder fazer através, né, de procurar o nomezinho dela, né? Como a gente viu ali, começa com A, então é meu nome. Só que se tem 3 ou 4 crianças com o mesmo a mesma inicial, né? Ana e todas as outras com A, Ana, Andréia e assim por diante, quer dizer, se tu tem a figurinha, ela vai pegar a figurinha e não vai fazer toda aquela analogia e desenvolver todas as hipóteses, né, que a gente viu até agora. Nossa, eu sempre vi colocarem adesivos na frente para os menores. Isso, pois é. Uma coisa bem comum, né? É uma coisa bem comum e que traz essa não possibilidade, né? Não dá essa possibilidade para a criança de identificar realmente o seu nome, né? Que daí ela vai Você vai identificar. associar um adesivo com o nome e consegue associar a letra do seu nome, né? Isso, porque daí ela acaba associando o adesivo, porque daí, é claro, é mais fácil, né? Porque daí ali tem um bichinho, tem uma figurinha, tem algo que, né, vai chamar a atenção dela. E se não tem nenhum adesivo, ela vai ter que fazer esse trabalho de identificação. E isso eu via muito, assim, quando eu estava aqui na escola, as crianças de 2 aninhos, 3 aninhos, a gente já fazia isso. Com 2 já, né, colocava o nome, quando ela ia colocar os pertences dela naquele local, às vezes ela trocava, né, se tem Ana e tem Andréia, aí a professora fazia todo um trabalho com ela, ó, esse é o teu, é porque está escrito aqui, ó, Ana, aqui é o da Andréia, é da outra amiguinha, então 2 vezes, 3 vezes, assim, no máximo 4 vezes ela errava, depois ela não errava mais, porque daí ela começava a fazer essa analogia. O meu, ó, Ana só tem 3, né? Vamos dizer assim, 3 gráficos ali, porque até então ela não sabia, né? O nome de cada letra. A Andréia já tinha várias letrinhas, né? Então, isso tudo já vai dando para a criança essa possibilidade de identificação e já é um início da alfabetização, né? Porque ali ela já vai começando a fazer as suas hipóteses, fazer as suas referências quanto às letras, né? Então, por isso que não é legal colocar adesivo. Certo. E com 2 anos a gente já pode ter o nome deles assim exposto na sala? Uhum. Quando a criança chega, ela guarda o material dela onde? Não, eu já estou pensando em trabalhar com o meu filho em casa. Se Deus Legal. quiser, se Deus quiser, eu nunca pegue uma sala com 2 anos. Eu não gosto. 2 anos é bastante. Não, tu pode já colocar. Tu pode colocar algumas coisas assim, ó, o que tenha o teu nome, o nome do teu marido e o nome dele, né? Então, naquele local vai colocar as coisinhas dele, no outro local tu coloca as tuas coisinhas, no outro do teu marido, que seja assim alguma coisa até pode ser os chinelinhos, né? Sabe? Um local que tu vai guardar alguma coisa, então ali tu escreve o nome dele, depois o nome do teu marido, teu nome, ali ele já vai fazendo algumas analogias ali. É bem bonitinho, tu vai gostar. A letra A ele já conhece. Que amor. Que é o nome do pai. Então. Estamos indo pro B agora. Então já vai dar para ele fazer, né? Ele já vai começar a desenvolver as hipóteses dele. Perfeito. Então, o colocar o adesivo... Ele vai ser meu cobaia. Isso, ótimo. Ai. Não sou Piaget,
Aham, mas tu podes fazer também, né? Né? Isso. É verdade, né? Estamos falando de ti. Então, esse não é o nosso objetivo do cartão com o nome da criança. O objetivo do cartão é que a criança tenha um relacionamento com as letras e que, a partir daí, ela perceba a língua escrita e as suas nuances, né? Que cada nome tem uma nuance diferente. E por que que a gente vai confeccionar 2 pares de cartões, né, para cada criança? Aqui tu pode já começar também com 3 anos, né? Que seria o início, né? Então, na roda, tu vai distribuir o cartão com o nome de cada criança e tu, professor, vai ficar com todos os outros nomes na tua mão. Então, por isso, 2 pares, né? Então, tu vai ficar com aquele massinho na mão e todas as crianças já vão estar com a cartelinha delas, com o cartão dela, né? E daí tu vai colocar no meio da roda um exemplo, né? O nome da Ana. E daí tu vai perguntar de quem é aquele nome, né? Que está no nome da, que tá no meio da roda, né? Aí, caso a Ana ainda não perceba que aquele nome é dela, você espera um pouquinho e daí você diz, né? O nome que está no meio da roda é da Ana. E é claro que daí você pede para a Ana para ela colocar o nomezinho dela, né? Aquele que ela recebeu, aquele cartãozinho que ela recebeu, ao lado do nome dela lá na roda. Depois tu vai dar continuidade com a brincadeira, se você coloca outro nome no centro da roda, que pode ser, por exemplo, do Rafael, tu também vai esperar um pouquinho, ver se o Rafael consegue, né, identificar o nome dele. Se ele não consegue identificar, você fala que aquele nome é do Rafael, como se fez com a Ana. Por que assim tão devagarinho, né? Porque, claro, eles estão com 3 anos ainda. Então, eles precisam desse tempo mais tranquilo, digamos assim, né? E se você faz isso durante alguns meses, possivelmente, geralmente 1 mês ou 2, fazendo isso diariamente, que é claro que tu não precisa fazer com todos, né? Porque dependendo, às vezes você tem 20 alunos e daí fazer isso com os 20, e eles tendo 3 aninhos, eles não têm a paciência de ficar ali esperando até o último amigo, né, ser chamado. Então, um início tu faz com pouco, né, com alguns, outro dia faz com outros, outro vai com outros, e no passar do tempo eles vão gostar, porque daí, claro, vai chamar ele, vai chamar o amigo, ele já reconhece, ele mesmo já vai dizer, eu já sei de quem é. Então, depois de uns 2, 3 meses, tu pode chamar a turma toda, porque daí, inclusive, fica mais rápido, né? Porque daí ele já reconhece. Que aqui vai trabalhar a associação, a memória visual e também o pareamento, né? Que a gente viu com as aulas passadas que é bastante importante, né? Segundo Piaget, fazer esse trabalho, né, de associação e pareamento e memória visual. Então, essa brincadeira vai trabalhar, né? Como a gente já colocou, a associação e a memória visual e o pareamento. E assim, com todo entusiasmo, você vai chamando o nome das outras crianças, né? Essa brincadeira pode ser feita até você perceber que a criança não está mais interessada nessa brincadeira, porque com 3 anos a criança tem um limite, né, de concentração, que geralmente 10 minutos é no máximo. Quando ela chega lá pelos 5 ou 7 minutos, você percebe que eles já estão impacientes, então é hora de mudar a brincadeira. Por que que eu coloco isso? Porque às vezes a gente não percebe, né, esse limite que a criança tem, e você continua com a brincadeira ou continua com a atividade, e daí aquela atividade já não tem mais o resultado que você queria, né? Qual é o resultado que a gente quer com essa brincadeira? Que a criança comece a relacionar o nome dela, né? Então, você colocando o nome da Ana na roda, você espera que a Ana perceba que o que está escrito naquela cartela é o nome dela e aquele que está na roda também é o nome dela, né? Então, nesse momento, ela vai fazer essa memória visual, né? Esse reconhecimento, e para isso, né, você também tem que perceber o tempo máximo que a criança tem nessa idade de concentração, né? Que 10 minutos é bastante para eles, né, de concentração. Então, tomar um cuidado para que, senão essa atividade ela fica enfadonha, ela fica chata, né?
porque daí você tem que pedir que a criança fique sentada, que ela fique quieta, aí, enquanto você pede que ela fique sentada, que ela fique quieta, você dispersa a atenção, né, daquela criança que você pediu que reconhecesse o nome. Então, aí vira uma situação de indisciplina, né, dentro da sala. Se a gente pode dizer que criança com 3 anos é indisciplinado, né? Mas muitas vezes a indisciplina está relacionada com o tempo de concentração dela. Se você percebe esse limite, dá tudo certo. É a Nilza ou a Bruna que trabalha com essa idade? Eu trabalho com essa idade. Uhum. E a Bruna? Tu tem que abrir o microfone, Bruna. Não, Isso. eu trabalho Oi? G1 e à tarde eu trabalho de segundo ano. G1 no matutino e Aham. vespertino segundo ano. Ah, o G1 seria o quê? 2 aninhos? 1 aninho? Um aninho. Ah, tá. Então, eles estão bem, né? Agora, a Nilza, sim, né, Nilza? Sim, eles estão completando 3 anos agora, Uhum. E tu, maioria. e tu percebe esse limite de tempo que eles têm dentro da sala? Sim, o tempo de roda é bem curto, assim, Uhum. 10, 15 minutos no máximo do máximo. Isso. É importante, tá? Porque digamos assim, a maturidade dessa idade. Não dá para exigir mais do que isso. Então, por isso que é legal, assim, ter uma diversidade, né, dentro do planejamento, para não deixar a criança muito tempo naquela atividade ou sentada ou quietinha, né? Porque eles não conseguem ficar quietinhos e sentados, porque eles têm que se movimentar. Por que que eles têm que se movimentar? Porque a musculatura dele está se desenvolvendo. Então, ele precisa se movimentar, precisa correr, precisa brincar, precisa, né, estar a todo momento tonificando a musculatura para ser desenvolvida, né? Então, dá para brincar também com os nomes próprios nas mesinhas. Outra forma de você brincar com o nome, né? Não estando na roda, é trabalhar na mesinha. Você pode juntar as mesinhas, né? E continuar brincando de pareamento. Aqui também é legal porque é uma outra forma, né? Tu sai daquele espaço, vai para as mesinhas, em outro momento, claro, né? Até porque a concentração da criança é bom que dê um tempo para ela voltar, né? E tu pode fazer, então, da seguinte maneira, cada criança terá o seu cartão com o nome, e você, né, professor, vai colocando os nomes de cada uma na mesa e espera que a criança identifique que aquele é o seu e coloque ao seu lado, né? Então, aqui também já é uma outra forma, né, de você trabalhar. Ou então também você pode distribuir o nomezinho para cada criança, né? Até para que ela vai escrever na folha depois. E de aí tu coloca alguns nomes ali no meio da mesa, aleatório, e pede que cada um encontre o seu, né? Também é uma outra forma, porque daí ela vai ter já o nome dela na frente, então ela já vai fazer um pareamento, né? Uma associação, e isso vai vai fazendo com que ela identifique, né? Dentro de uma outra forma, né? Sempre lembrando que no início do processo com essa brincadeira, a criança vai precisar de um tempo maior, né? E também de sua ajuda para identificar a cartela que o professor está colocando na mesa, que é seu nome. Cada criança tem seu tempo de percepção e aprendizado. E é claro que a gente nunca deve comparar, né? Eu acho que isso para vocês está bem claro, né? Que vai ter crianças que rapidamente vão identificar o seu nome. E vai ter crianças que vão ter dificuldade, né? Vão esperar, vai ter um tempo maior para elas reconhecerem. Outro exemplo também é sempre entregar o cartão, né? Para trabalhar com o nome próprio, quando vai fazer alguma atividade. Então, tu entrega o cartão e a partir daquele cartão a criança copia o nome dela, né? Para que ela vá exercitando, né? A sequência das letras, né?
Então, esses são alguns exemplos de como trabalhar com a cartela dos nomes, com o objetivo que leve a criança a perceber que as letras representam um símbolo e que têm sons e, quando estão juntas, criam palavras com significados diferentes, né? Então, cada momento que você dá para ela o cartão, ela vai desenvolvendo algumas hipóteses, né? E uma delas é essa. Outra atividade que pode ser feita todos os dias com cartão, com o nome da criança, é no momento da atividade com folha sulfite, né? Então, nesse momento da atividade, tu vai entregar à criança a cartela do nome e pedir que ela copie, né? E escreva na sua folha. Então, aqui, como eu coloquei, inicialmente ela vai escrever da forma dela, né? Do jeitinho dela. Então, depois você vai lá e pode escrever, né, da tua forma. Sempre dizendo para a criança que bonito que você fez, que legal que está o teu nome, que lindo tal. Posso escrever embaixo, né, do meu jeito? E tu vai mostrando para ela, né? Claro que no primeiro momento, como a gente viu lá em cima, não vai sair, né, perfeito. Mas tu vai deixar a criança experimentar e tentar do modo dela, né? Porque ao momento que você vai escrever na folha, né? Quando você diz, posso escrever do meu jeito, a criança vai observando, né? Como é que é o traçado de cada letra, então você escreve bem devagar, e ali você já vai dizendo, né? Ah, ó, o A da Ana, o N do nome da Ana, o A, outro A, e assim você vai denominando cada letra, e ela vai percebendo que cada letra tem um traçado, cada letra tem uma forma, né? De ser escrita, tá? Esse é um processo, se você faz isso diariamente dentro da sala, ou, né, quando está dentro do teu planejamento, isso é uma forma que você vai perceber que o desenvolvimento da alfabetização e da escrita se dá bem rápido. Aqui também, essa ideia de colocar o nome próprio nos pertences, né? Então, tu vai fazer a mesma cartela e colocar na parede ou na prateleira, né? O nome da criança, onde ela vai colocar seus pertences, ou seja, o seu lanche, a sua mochila, porque ali ela vai todos os dias e vai perceber, né? E vai perceber e vai procurar o nome, né? Como a gente viu, como eu estava falando para Catarina, né? Então, a criança chega, o nomezinho dela é Ana, mas tem a Andréia, tem o André, que daí, né, é bem parecido, e ela vai começar a descobrir que, né, a ordem da letra significa, né, ou todos aqueles símbolos que as letras representam, né, significam nomes diferentes. Então, a partir dali, ela vai construindo as hipóteses delas e vai fazendo a identificação da língua escrita, né? E o processo da língua escrita. Então, se vocês estão percebendo, porque todos esses exercícios, todos eles, né, vão remeter a essa possibilidade do significado, né? Então, dentro do significado, a gente tem a codificação e a decodificação, que a gente viu também na outra aula. Então, com todo esse trabalho com o nome, né, próprio da criança, tu vai possibilitando a ela de fazer essa inferência, né? Opa, tem códigos diferentes, né? E tem, a partir dos códigos diferentes, eu faço uma decodificação desses códigos, né? Ou seja, eu reconheço esses códigos, né? Que são símbolos, ou aquelas letras, né? Então, cada nome tem códigos diferentes que daí, a partir do momento que você vai trabalhando, você vai desenvolvendo com ela, né? Todas as possibilidades de entendimento das letras e do nomes dos amigos e o nome próprio dela também, né? Ela vai fazendo essa analogia da codificação e da decodificação. Aí, quando você realmente começar a alfabetização, isso tudo já vai estar bastante desenvolvido nela, e é claro que daí a alfabetização começa, né, e se processa, né, dentro de uma forma natural, tá?
Então, essa identificação, né, como eu vinha colocando, o nome deles vão estar um do ladinho do outro, né? Então, isso vai fazer com que ela faça toda essa analogia, né? O Ana tem A, Maria tem A, Amanda tem A, né? Todos começam com A e a criança começa a gravar a primeira letra do nome dela, mas junto, quando ela grava o primeiro nome, ela tem que gravar o segundo, geralmente elas gravam o primeiro nome e o último. Aí, quando tem dois nomes que começam com A e terminam com A, ali cria-se uma, né, digamos assim, um mal-estar na criança, mas rapidamente ela dá um jeito de observar que ela pode, né, dentro do nome dela tem características diferentes que não tem no outro e ela vai gravando. Então, aqui é a mesma sequência, né? Então, vamos lá. É bem legal quando o nome dos alunos estão um ao lado do outro, que faz com que a criança perceba isso, né? Porque muitas vezes tem o Ana, e tem o Ana Maria, e tem o Amanda. Todos eles começam com A. E muitas vezes a criança começa a gravar a primeira letra do nome dela, né? E aí começa um momento muito interessante. Como tem Ana, Ana Maria, Amanda, muitas vezes ela vai colocar suas coisas no lugar de sua amiguinha. Se ela se chama Ana, ela pode colocar as suas coisas no lugar da Amanda, porque ela gravou a primeira letra. E aí, você, enquanto professora, né, claro, vai auxiliando ela a perceber, né? E outra forma aqui que eu estava colocando é que muitas vezes a criança grava a primeira letra e a última letra do nome, que também vai dar a mesma situação. Não é Ana Maria e Amanda. Começa com A e termina com A. Então, aqui, né, esse é o momento para você, enquanto professor, né, que já dizia Jean Piaget, todo professor é um pesquisador, você vai começar a observar e ajudar essa criança a perceber que o A de Ana é só de Ana, que a letra A da Amanda é só da Amanda. E com essa percepção, você começa a trabalhar a identificação pessoal. Então, aqui também é outro momento muito gostoso e carinhoso, assim, né? Porque daí o Ana é só teu, Amanda é só da amiguinha, né? A Ana Maria, aquele nomezinho é só da Ana Maria, né? Aí se tem duas Anas Marias, daí você tem que colocar o complemento, né? Então, se é Ana Maria Machado, né? Então, você coloca o Machado junto para que... E a outra também, né? Sobrenome, para que não tenha essa situação... as duas têm que ter uma diferença, né? Do nome, para ter essa identificação pessoal, tá? Porque, claro, cada nome é especial, né? Então, aqui a gente volta à importância de trabalhar com o nome. Então, mesmo que existam várias Anas ou várias Amandas, existe a Ana somente aquela Ana, naquele corpo, naquela forma, naquela idade, com aquelas características. Então, cada nome é especial porque ele é único e é tão único como cada um de nós. Então, por isso que eu digo que aqui é um momento muito amoroso, assim, né? De fazer a criança se relacionar com o nome dela e com ela própria, percebendo que ela é especial, porque só existe ela daquele jeito, não existe mais nenhuma outra pessoa, né, que tenha as mesmas características que ela, né, que seja daquela forma, daquele jeito e assim por diante, né? Então, aqui é um outro momento bonito de trabalhar com o nome, porque você traz aquela identidade, né? Tu traz para a criança a identidade mesmo, né? Eu sou única, eu sou especial por ser única, e eu sou especial por ser Ana, eu sou especial por ser Amanda, e assim por diante, né? O trabalhar com o alfabeto lúdico, que é um outro momento que a gente pode desenvolver, né? Com essa idade, que aqui tu pode trabalhar a partir dos 2 aninhos também, e pode trabalhar aí 2 para frente, né? 3, 4 aninhos, tá? 5 até 6 anos, né? Tu vai escrever as letras do alfabeto também em 2 cartelas, né? E vai brincar com a criança na roda ou na mesa, como a gente desenvolveu ali com o nome.
né? Então, aqui dá para fazer uma variedade de brincadeiras, né? Com essas duas cartelas. E eles gostam bastante de brincar com essas cartelas, principalmente na roda. Então, depois que tu fez a cartela, né? Começa com a roda, vai colocando o alfabeto no meio da roda e tu vai dizendo, né? Essa é a letra A, essa é a letra B, essa é a letra C, essa é a letra D, e assim por diante. Claro que no início da brincadeira você não vai colocar todo o alfabeto inteiro, né? Principalmente se tu vai começar com 2 aninhos, né? Quando eles são maiores, daí até dá para colocar inteiro. Porque senão também vai ficar enfadonho e a criança daí não vai gostar, né? De fazer essa atividade. É importante que ela vá aos poucos percebendo, né? E tu vai trabalhando dentro desse aos poucos o interesse dela diante da brincadeira, né? A brincadeira pode ser feita todos os dias, porque eles gostam muito, e é uma brincadeira rápida, mas ela é muito eficiente, porque ela é ágil, ela é prática, né? E daí logo que as crianças reconheçam todas as letras do alfabeto, fica muito fácil a alfabetização, que ela é o pré-requisito, né? Então, hoje eu estava escutando uma palestra no YouTube que falava sobre a BNCC e uma delas colocava isso, né? Que o alfabeto não é o pré-requisito para a alfabetização. Fiquei bastante preocupada com isso, porque eu não sei por que que eles estão trazendo esse tipo de conceito, dizendo que as letras do alfabeto não é importante para a alfabetização. O que que ela estava colocando, né, dentro da BNCC. Ela dizia que para que a criança seja alfabetizada, primeiro ela tem que entender quais são os textos, né? Quais são como é que é a estrutura textual, né? Então, se aquele texto é uma parlenda, se aquele texto é uma poesia, se aquele texto é Gêneros uma... textuais. Isso, bem isso. Então, eles colocam que o mais importante é a criança entender os gêneros textuais e não o alfabeto. Então, isso me deixou assim um pouco preocupada, porque é meio que está contradizendo tudo isso que eu estou dizendo até agora, né? Porque eu estou colocando para vocês o início da alfabetização e como que a criança pode iniciar a alfabetização desde os 2 aninhos, né? De uma forma lúdica, de uma forma tranquila, de uma forma que vá trazendo para a criança esse, digamos, né? Ela vai querer entender o que está acontecendo ali. Então, traz para ela experiências diferentes, né? Com as letras. E, de acordo com essa palestra que eu estava escutando, eles colocam que tu começa a trabalhar com as letras do alfabeto depois do 1º trimestre. Então, é um tempo grande que essa criança, né? Não vou dizer que ela perdeu, porque nunca se perde nada, sempre se ganha dentro daquilo que se faz, sempre tem algum ganho, né? Porém, para a alfabetização, é um tempo que se foi, né? Então, é um discurso que está bastante visível agora no momento, né? Não sei se vocês estão escutando isso também, ou estão estudando isso dessa forma, ou foi só por acaso que eu acabei pegando uma situação do YouTube. Então, pelo que eu vi, o que eles estão assim, trazendo mais em ênfase é a oralidade da criança, no caso, né? Primeiro você começa a trabalhar a oralidade, é a forma dela se expressar, fazer com que ela se expresse, que ela fale, participe, e aí eles trazem os gêneros textuais, vamos supor, uma receita de bolo, né? Para que é aquela receita? Serve, né? Uma receita de farmácia, né? Para que a criança conheça que tem diferença entre uma receita de bolo e tem uma receita de farmácia, tem diferenças, né? Uhum. Então, mais ou menos nesse sentido, né? Só que em alguns momentos eu vejo também que tudo bem nesse sentido se trouxesse esses gêneros textuais, né?
digamos assim. Agora, o problema é quando os gêneros textuais ficam um pouco, eu penso assim, mais difíceis, quando fala assim, crônica, assim, para primeiro ano, segundo ano, eu penso que é um tema, é um gênero textual mais difícil, né? Então, quando é um gênero textual mais fácil, que trata-se da historinhas, né? Lendas, fábulas, né? Tudo bem. Agora, quando já passa mais para o lado daquelas jornalístico, crônica, esses gêneros textuais, aí já eu penso que é um pouco mais difícil para a idade deles, né, de entendimento deles, né? Mas o o que que eu eu vejo é que percebo... eles querem que trabalhe a oralidade, né? Pois é, ok, podemos trabalhar a oralidade, porém, não com isso deixar de lado a questão do alfabeto, das letras, né? Porque todos esses textos, esses textos, eles têm as letras no meio, né? E como eles têm as letras, o alfabeto também está ali, né? Sim, com certeza. Eu acho que a escrita ela é muito importante, né? Porque ela anda junto, né? Tudo bem a oralidade, mas a criança precisa aprender a escrever, a entender o que ela está escrevendo, né? Uhum. Interpretar, então, a construir uma frase, né? Porque muitas vezes, às vezes, as crianças estão no 6º ano e não sabem construir nenhuma frase, Pois é, né? e que é o que a gente está vendo. Então, é isso que está me deixando, assim, com uma interrogação, né? Se a gente está vendo que nossas crianças não estão conseguindo, né, interpretar, né, frases simples, ou 5 ou 6, um parágrafo de 5 ou 6 linhas, isso deixa bastante a desejar, né? Então, eu estava, assim, né, avaliando isso e pensando, a partir de que contexto eles pegaram isso? E justamente é do contexto do letramento, né? Para trazer a questão da alfabetização ou fazer a criança entender que dentro, né, da alfabetização ou dentro da língua escrita tem um propósito, né? E que cada gênero textual vai trazer um propósito de informação, né? Que seja uma receita de bolo traz um propósito de informação, uma parlenda traz um outro propósito de informação, uma música, né, traz outro propósito de informação. Ok, mas pode ser dado isso juntamente trabalhando as letras do alfabeto, não necessariamente que você precise ficar um trimestre, como tem na BNCC agora, né? Primeiro trimestre da alfabetização, eles focam praticamente nessa questão da oralidade, como disse a Cese, né? Então, eu estou trazendo isso como uma análise crítica, né, da BNCC, até para que a gente consiga, não vou dizer que a BNCC esteja toda correta ou toda incorreta, não é isso que eu quero colocar. Quero colocar que a gente pode fazer as duas coisas juntas, pode trazer os vários tipos de textos, mas também trabalhar o alfabeto já desde o início, né? Como a gente está dando essa possibilidade. Com 2 anos eu posso já estar trabalhando o alfabeto, com 3, com 4, eu já estou trabalhando com 5 mais profundamente o nome deles, com 6 eles já estão reconhecendo o nome deles e o nome dos amigos, já estão reconhecendo todas as letras do alfabeto, e posso ir trabalhando também todos esses gêneros textuais, né? Não necessariamente ficar 3 meses só nos gêneros textuais. É uma análise que é importante a gente que tá alfabetizando, tenha presente isso, né? É claro que muitas vezes no currículo esteja dessa forma, mas a gente pode trazer também, né, o alfabeto junto. Então, essa brincadeira
ela pode ser feita nesse momento da roda, como a gente já falou, né? Que ali é o momento que é, aqui de novo vem a questão da oralidade, né? Enquanto eles estão falando sobre como que foi o dia deles, né? Anterior, ou uma outra forma muito legal de fazer na roda, quando a criança já tem 5 anos, 6 anos, é contar o que aconteceu na aula do dia anterior. Alguém já fez essa brincadeira? A gente tem, eu gosto de fazer isso também, até para ver com eles o que eles mais gostaram, né? Para a gente poder até repetir. E o que a gente faz bastante é na quinta-feira, #TBT, e aí eles lembram algum momento legal, assim, da escola. Ah, tá, daí da semana, no De, caso. de algum momento, né? Uhum. Mas uma atividade bem querida, assim, bem gostosa de fazer, e que vai trabalhar a questão da memória, é pedir para eles o que a gente fez ontem, e ver o que eles lembram, né, do que foi feito, Tá. e junto com eles até pode fazer uma lista no quadro, assim, né, e já tu já vai escrevendo, ou se não tem quadro, numa folha branca, né, Uhum. que isso faz com que eles tragam essa situação, né, do momento anterior e do momento atual. Bem recente, assim, tá? Não, bem Pra fazer recente, isso. é. Uhum. É bem gostoso para eles e isso remete, né? Quer dizer, esse momento da roda faz com que aquela questão social apareça também, né? Ah, o que a Uhum. gente fez ontem? Ou, porque quando eles contam, né, o que eles fizeram em casa, você, professora, muitas vezes só vai escutar, mas tu não sabe se foi realmente, né? Agora, se eles Sim. falam o que aconteceu no dia anterior, tu tem, claro, né? Tu lembra o que foi feito, então pode dar Uhum. né? Esse contraponto, assim, né? Perfeito. Vou fazer. Bem Amanhã legal já. essa questão de dar esse feedback, né? Uhum. Para eles é bem interessante e eles vão lembrar, né? Do que aprenderam e também do que eles transmitiram para os pais em casa também, né? Isso, e trazer esse feedback, Cesi, já que tu está trabalhando com turmas maiores, né? A Bruna também, né, que está com o 2º ano, é bem interessante, porque daí faz com que a criança perceba uma sequência do conteúdo, né? Então, ontem a gente aprendeu isso, né? E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais daquilo que a gente aprendeu, né? Então, a criança vai construindo o conhecimento dela a partir dessa questão memória, né? E ela vai vendo que dentro do teu planejamento e dentro daquilo que você quer ensinar para ela, tem uma sequência. Isso também faz com que ela fique mais atenta, né? E goste mais da aula. Porque daí, inclusive, ela vai para casa e vai tentar, né? Ah, então ontem a gente viu isso, tal. Amanhã a professora vai perguntar, então eu vou saber responder. Então, isso tudo vai dando para ela aquela percepção da escola, mesmo fora da escola, né? Que é o que tu disse, ela pode chegar em casa e contar também para os pais, né? O que eles fizeram, como que foi o dia, porque para a criança é importante ela ter essa sequência e o entendimento, né, do que ela está aprendendo. Então, quando você busca na criança, né, na memória da criança, o que ela aprendeu no dia anterior, e tu dá a sequência a esse aprendizado, isso também traz digamos, não vou dizer uma tranquilidade, mas sim uma tranquilidade também de que ela está tendo uma sequência daquele aprendizado, né? Daquela aula que ela está recebendo, daquele conhecimento. Então, essa hora da roda é bem interessante. E se der para fazer online, melhor ainda, né? Não sei se tu vai ter possibilidade de estar com todos os teus alunos, Cesi. Não, a gente só vai. Esse ano que a gente está à distância, assim, a gente não está tendo esse contato, sabe? É mesmo somente por mensagem, sabe? Então é diferente, né? Não dá não é como em sala de aula, é bem diferente. A Uhum, gente, mas assim, mesmo por mensagem, eu converso muitas vezes com a mãe, né? uhum, Daí eu pergunto para a mãe se as atividades
se a mãe está, né, se o aluno está conseguindo fazer as atividades, como é que está o nível, se está muito difícil, se está muito fácil, né? Porque, como eu falo, você estando presencialmente, você consegue ver isso, né? E quando você está à distância, você não consegue ver isso em foco, né? Daí eu perguntei para a mãe, né, como que estava a questão das atividades, e ela disse que a filha dela estava adorando fazer as atividades, que estavam muito boas, bem elaboradas e tal, né? Daí eu achei legal, né, esse feedback, porque a gente tem que conversar com eles, mesmo sendo à distância, a gente tem que saber se ele está conseguindo ou não, porque como é que tu vai fazer uma avaliação desse aluno se você não tem nenhum subsídio, né? Aí a gente pediu também para que eles fizessem a leitura de livro, né, quem já sabia ler, e gravasse um vídeo da criança para a gente saber, né, em que nível que a criança estava, né? A gravação do vídeo ajuda bastante, né? Para perceber Bastante. isso. Para avaliação foi assim muito, muito importante mesmo. Legal. E a Bruna, né, que está no 2º ano, já fez esse tipo de brincadeira com eles, de trazer o momento anterior do dia? Não. Hum. No dia já, assim, já no final do dia eu pergunto o que eles mais gostaram, mas da semana também não. A ideia, Bruna, não é nem perguntar, vamos dizer, no dia seguinte, né? Não é perguntar o que mais Sim. gostaram, é perguntar realmente assim, o que a gente aprendeu ontem, o que, né, foi desenvolvido dentro da sala. E daí Fazer uma revisão, né? é como se Uma fosse uma breve revisão. revisão. Isso mesmo, é como se fosse uma breve revisão. E daí deixar eles trazendo aquilo e tu vai colocando no quadro rapidamente, né? Isso dá uma diferença bastante grande de compreensão para eles. É bem gostoso de fazer. Faz para a gente. Eu vi também, Magda, já que estava falando sobre isso, eu não lembro se foi uma amiga minha que falou, ou eu vi com uma outra professora, eu não sei te dizer ao certo, mas sobre o início da aula também, que a gente deve sempre pôr lá no quadro a programação do dia, né? Tal hora vai acontecer tal hora tal coisa, né? Para a criança saber, né, que tal hora vai ter português, que tal hora vai ter ciências, que tal hora vai ter o recreio, né? Essa sequência é bastante interessante e importante, porque, como tu disse, né, uma sequência. Então, a criança vai, a partir daquela sequência, ela vai entendendo, né? Ah, legal, agora acabou a matemática, a gente vai entrar no português e assim por diante. E muitas vezes a gente coloca, isso eu fazia bastante dentro das salas, né? Os professores faziam isso todos os dias. E é claro que às vezes não dava para fazer todas as atividades que você elencava no quadro. Então, né, a partir dali também fazia-se uma avaliação. Ó, não deu tempo para a gente fazer isso porque a gente desenvolveu, né, tal atividade com tempo maior, né? Porém, amanhã ou outro dia a gente dá continuidade a essa sequência. Para a criança é bem interessante colocar o planejamento do dia, né, em tópicos assim bem restritos, né? Português, matemática e assim por diante, né? E Bruna, faz isso essa semana, e daí semana que vem tu conta pra gente como é que foi, pode ser? Sim, pode ser. Que daí, como tu tá no 2º ano, já vai dar para a gente ter uma ideia da questão da memória deles, né? E assim por diante. Essa organização do que a gente vai ter durante o dia eu faço. Eles gostam bastante, assim, é como se fosse um relógio, né? Só que é um Isso. relógio visual ali das aulas, do lanche, eu coloco tudo. A primeira coisa que eu faço, quando bate cada sinal, eu apago. Daí eles vão sabendo que já foi eliminando a primeira aula, a segunda, a terceira e assim por diante. Que legal. E como é que tá a alfabetização deles, Bruna? Tá bem complicado agora com o retorno das crianças que estavam remoto, eles voltam assim do zero. Ontem ainda recebi um menino assim que ele não, nem o nome dele, ele consegue. Olha só. Ai, é bem complicado. Assim, a gente tá focando mais na leitura, porque agora o 2º ano reprova, né? E ali no Godinho a gente tem um projeto do Leia,
até antes de... Hoje, às 6h30, a gente teve o curso. A gente tem um curso uma vez por mês para intensificar nesse projeto, né? Porque a gente está focando na leitura das crianças, assim, dos alunos, né? Lá a gente chama de alunos. E tá bem difícil, assim, com o retorno, daí a turma não fica... E assim, ó, como tem o grupo A e o grupo B. O grupo A tá ótimo. Daí eles ficam uma semana tempo em casa. Eles voltam na outra semana zerado. Parece que... assim, ó, eles eles levam atividades para casa, mas não é a mesma coisa. Aí agora, amanhã é quinta-feira. Tudo que eu passei de segunda até quinta, hoje e amanhã vai ficar top. Daí sexta tem aula de Leia, não vai ter aula comigo. Eles estão bem. Na próxima segunda e terça eu vou ter que resgatar tudo de novo, porque parece que eles veio zerado de casa. Mas daí, assim, o conteúdo que tu tá dando é dentro da alfabetização, é isso? Sim. Tu diz zerado porque daí eles não conseguem ler algumas palavras, não conseguem reconhecer? Sim. Assim, ó, hoje a gente está trabalhando, vamos supor, a letrinha M. Tipo, como é que posso te explicar? Eles chegam, eles sabem todas as palavrinhas com M. Hoje eu fiz uma brincadeira no início da aula, separei a turma em grupo. Vão falando palavrinha com M. Chega na sexta-feira, eu pergunto, eles conseguem ler. Mas aí no retorno deles, se eu colocar essas palavras no quadro, eles não conseguem mais. Eles não sabiam o que era sílaba hoje. Gente, sílaba são a gente junta duas letrinhas do alfabeto e forma uma sílaba. Eu dei a tabela silábica para vocês, lembra, para vocês estudarem em casa, a gente plastificou, e aí eu pego a tabela. Isso aqui o que é? É o nosso quadro silábico, vocês precisam saber as sílabas, daí eu retorno tudo de novo. Lembrei, daí eles esquecem, sabe? Vamos separar as palavrinhas e botar a quantidade de sílabas. Sílabas são 4, não, são 4 letras, são 2 sílabas. Então, a gente tem que voltar ao conteúdo toda a semana quando eles retornam, porque assim eles esquecem. Isso é bem preocupante, né, Bruna? Porque o ano está acabando, né? E se tu começar realmente, tipo, como tu disse, começar do zero, né? E começar a mostrar, a trazer as famílias silábicas, né? De forma mais gradativa, quem sabe? Sim, eu sempre mudo, né? Hoje, o que eu fiz? A primeira aula, eu sempre faço na última aula. Uma brincadeira, um bingo. Hoje eu fiz diferente, eu fiz na primeira. Eu fiz a brincadeira das palavras, né? Quem soubesse ler, eu botei letra cursiva, letra caixa alta e fui explicando tudo porque as sílabas, aí depois, então vamos ler bem rapidinho as sílabas, aí da bola, da massa, macaco, eu mudei. E geralmente a gente trabalha também no fim da aula as sílabas. A gente tem um quadro silábico, eu vou botando a régua, eles vão lendo as sílabas, depois eu misturo para formar palavrinhas. Mas, assim, na segunda e na terça eu não fiz isso. Então, eu já percebi que não pode perder a rotina. Isso, entendeu? é isso que eu ia te dizer. A rotina para essa idade e para esse momento que eles estão um pouco como eles estão no híbrido, né? Um pouco remoto e um pouco presencial, essa rotina, ela precisa ser, digamos assim, aproveitada a todo momento, porque senão a criança realmente não consegue adquirir. Então, o legal é talvez fazer isso mesmo, no início da aula tu já trabalhar, no final da aula tu poderia retomar. Então, quer dizer, ela trouxe uma memória no início, né? Uma memória visual no início, e no final tu faz de novo o mesmo trabalho, porque essa questão da alfabetização assim partida, tadinho deles, né? Eles realmente vão para o terceiro ano ou vão reprovar, né? Mesmo agora com a pandemia, eles vão reprovar? Quem não sabe ler, vai. Quem não sabe ler, vai.
Que bom, agora no segundo eu ano. acho isso Aham. excelente, porque não adianta passar para o Uhum. terceiro ano assim, desse jeito, né? Então, pelo menos a criança vai Isso. ficar mais um ano e vai ser alfabetizada, né? É melhor, E eu faço um socialmente, trabalho né? assim, isso, com os pais. Ontem mesmo eu fiquei falando com 3 pais, era 9 horas da noite, assim, eu entro em contato com eles pelo WhatsApp, eu reforço a ajuda deles em casa, porque se não for com a ajuda deles, eles não vão. Porque não Uhum, é 4 horinhas comigo lá na escola que eles vão conseguir, porque eles, se fosse todos os dias, eu achava que ia dar certo, assim, mas assim, ó, eu só tenho 4 dias com eles. O outro dia é de lei, é artes e educação física. Então, é corrido, assim. Se os pais não me ajudarem em uhum, casa com eles, não tem. Então, assim, ó, quando eles estão com dúvida, eu atendo qualquer hora o WhatsApp. A gente deu a tabela silábica, né? Eu e a minha professora, segunda professora, a gente trabalha assim bem. A gente tem uma união assim bem bacana. Ela que teve a ideia da tabela silábica. E eu peço para eles 2 vezes ao dia pedir para que os filhos deles assim leiam para eles se estimular, para eles se sentir, ó, eu tô aprendendo, ler para a mãe, ler para o pai, assim. Então eu uhum. peço bastante ajuda deles, assim, para a É, gente ter um retorno. mas o legal seria tu fazer, revisar essa tabela silábica, né? Vamos dizer, desde o início, sabe? Sim, uhum, Pega lá. vou fazer. E uma outra coisa é, quando tu for trabalhar a tabela silábica, que como tu não veio nas outras aulas, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Uhum, Cuidado quando para trabalhar as fricativas e as labiais, né? Tipo assim, pega a tabela silábica a família silábica do ma e pega a família silábica do lá. Então, porque o ma, ele é labial, né? E o lá, ele já é mais vocal, né? Porque você daí traz em cima do céu da boca, né? uhum, Então, isso facilita também a aprendizagem deles. Um, e daí tu podes trabalhar dentro da família silábica do ma e do lá, tu podes trazer ali várias palavras com essas duas famílias silábicas, né? Por exemplo, tu pode trabalhar o mala, o mela, o mila, o mola e o mula. Então, tu percebeu que tu trabalhou o ma e todas a família silábica já do lá, né? Então, depois que eles entenderem bem essa essa colocação, né? Tu podes trabalhar daí a família do silábica do lá e daí tu só muda, né? Então, onde dá mala, tu pode fazer lama, onde dá e daí aí tu vai fazendo uma troca ali e aí eles começam a entender essa junção das sílabas e percebendo dentro da palavra, né? A questão da sílaba. É uma forma talvez mais rápida, né, de eles adquirirem a alfabetização. Realmente esse é um momento bastante, digamos, singular, né, que a gente está passando e que precisa ter essa atenção, né? Mas que bom que tu está fazendo esse trabalho e pedindo ajuda dos pais, que realmente, né, é um momento que quanto mais a família estiver junto, melhor vai ser, né? Mas nem todos os pais conseguem fazer esse digamos, esse reforço em casa, né? Então, o segundo momento da brincadeira. Outra forma, quando as crianças já reconhecem praticamente todas as letras do alfabeto, isso geralmente leva uns 3 meses brincando dessa forma, né? Como a gente descreveu, como eu já descrevi acima, dependendo da idade, né? 2 aninhos, 3 aninhos, 3 meses. Quando eles já estão com 5 anos, é um pouco mais rápido. Então, depois que eles reconhecem, né, todas as letras do alfabeto, tu pode distribuir para cada criança uma letra do alfabeto e também na roda você vai colocando a letra e no meio, né, vai colocando no meio da roda e vai pedir à criança que tem a letra A, coloque ao lado da letra que você colocou no meio da roda. Então, no meio da roda tem a letra A, que vai ficar pareada, né? Então, vão ter duas letras As. E assim você vai fazer com a letra B, com a letra C e assim por diante. Talvez, Bruna, isso pode ser uma forma
que você pode também brincar com eles todos os dias, né, para eles reconhecerem as letras do alfabeto. E também pode trazer a fazer assim, né, com cartela, as sílabas, que também acaba sendo uma forma de brincar, e eles vão memorizando, né? Essa brincadeira também pode ser feita na mesa, e a brincadeira do pareamento, para essa idade é muito interessante, muito favorável, né, para a criança, porque através do pareamento ela vai memorizar aquela letra, e através dessa brincadeira do pareamento ela aprende de forma lúdica e tranquila, né? Então, daí depois que você brincou bastante com o alfabeto, que dependendo da idade que você tá, né, pode ficar até 6 meses brincando. Essa brincadeira, como eu disse acima, ela deve durar no máximo de 10 a 15 minutos, depende da idade que você tá, né? Se você tá já um pouco mais com crianças de 5, 6 anos, daí a concentração já é maior, né? Então, elas gostam muito de brincar. Quando elas já reconheceram todas as letras do alfabeto, né? Que daí eu fiz esse trabalho dentro de uma sequência, assim, né? Então, tanto para 2 anos, quanto para 5 anos, como para 6 anos. Só vai ter uma diferença de tempo, né? Então, quando tu vai fazer esse mesmo trabalho com crianças de 6 anos ou de 5 anos, aí já não é necessário mais 6 meses. Tu podes encurtar esse tempo, né? E é claro que vai depender da turma, né? E daí tu vai começar a fazer um trabalho com o nome e com o alfabeto junto, porque daí como ele já conhece todas as letras do alfabeto, ele já tem também toda uma relação com o nome deles, né? Então, um exemplo, tu coloca a letra A no meio da roda e vai pedir, todas as crianças que tiverem a letra A no início do nome, elas vão colocar no centro da roda, né? Então, ali tu vai fazendo. Pode fazer também todas as crianças que terminam com a letra A ou que tenham a letra A no meio do nome, né? Depois tu pode fazer também quantidade de letras que a criança tem no nome. Então, quantas letras tem no nome da Ana, quantas letras tem no nome da Andréia, quantos As tem no nome da Ana, quantos As tem no nome de Carolina, quantos As tem no nome de Rafael, e daí tu pode ir fazendo um mix aqui, né, desse tipo de trabalho. Dá para usar o gráfico, né, para trabalhar com essa parte, né, fica bem legal. Dá para usar o gráfico, com certeza. E daí tu junta duas coisas, né? As letras e os números, né? Quantidade. Então, aqui tu já começa a trabalhar uma outra relação da criança, né? Que é o número e as letras. E depois tu pode fazer assim, juntar, né? No centro da roda, todos os As, todos os Bs, todos os Cs e assim por diante. Quer dizer, tu vai fazendo ela perceber muito rápido que tudo aquilo que ela aprendeu, né, com o alfabeto, ela vai estar usando agora com o nome dela. E dentro do nome dela também vai ter letras que tem no nome do amigo. Então, de novo, ela vai rever isso, né? Então, é uma forma bastante gostosa de trabalhar e que dá um resultado muito rápido também, que a Bruna também poderia usar dentro da sala dela do 2º ano esse tipo de atividade, tá, Bruna? Que é uma atividade simples, né? Porque é só fazer as cartelas com o nome das crianças e também fazer as cartelas com o alfabeto, né? Então, isso dá para Eu brincar. gosto também, Magda, de fazer aquelas cartelas que tem, por exemplo, assim, né? Um macaco, vamos supor. Tem o desenho do macaco, daí tem uma cartinha que tem um A, a outra tem o K e a outra tem o CO. Daí faz de várias palavras, né, do que você está trabalhando, e deles tem que procurar montar, né? Daí eles memorizam bem mais fácil também. Também, esse tipo de material também é legal, de eles montarem, né? Então, você já tem as sílabas, e daí tu traz a figura, só que, é claro, daí tu tem que já deixar as sílabas adequadas para aquelas figuras, né? E pedir que eles montem também é legal. Mas essa brincadeira com nome, número de letras e
quantos Bs tem na sala, quantos As tem nas salas, isso faz eles fazer uma relação muito rápida da aprendizagem com a alfabetização. E outra coisa, Bruna, também que dá para fazer é pedir que eles façam um desenho todos os dias e escrevam o que eles desenharam. Não sei se tu viu, tu assistiu essa aula, Bruna? Não, essa não. Não Não? lembro. Mas boa ideia. Isso. Então, assim, pede que eles façam um desenho. A Catarina já fez isso na sala, depois ela pode contar um pouquinho. Tu pede que eles façam um desenho e, a partir do desenho deles, tu pede que eles escrevam embaixo o que eles desenharam, de cada figurinha que eles desenharam, né? E daí eles vão escrever do jeitinho deles, né? Aí, quando eles escrevem do jeitinho deles, tu pede, posso escrever embaixo do meu jeito? E daí tu escreve embaixo do meu jeito, né? De cada forma que eles desenharam. Isso também traz ali tu vai ver o nível de alfabetização que eles estão, que a gente trabalhou isso numa outra aula, acho que foi na aula 4, se eu não me engano, que são as hipóteses da Emília Ferreiro, né? Da hipótese da língua escrita, que ela explica esse tipo de exercício é como se estivesse fazendo uma avaliação de como a criança está dentro do progresso das hipóteses, né? A Catarina quer contar um pouquinho como é que foi, Catarina? Não sei se tu consegue agora. Tem que falar um pouquinho mais baixo que ele conseguiu dormir. Ai, isso mesmo, pode falar. Foi bem legal, porque tudo que eles estão desenhando agora, a gente está pedindo para escreverem, assim, o que eles estavam desenhando, né? E aí um dos meus alunos desenhou, a gente tem muita raiz lá, a gente tem muita árvore, e aí ele desenhou a árvore e eu pedi para ele escrever do lado. É isso, né? Uhum. Isso. E aí ele escreveu a arvore. Foi bem bonitinho. Uhum. Ele foi falando o som da letra e foi escrevendo junto. E aí, quando ele terminou, eu falei, você pode ler para a prof que você escreveu? E aí, quando ele foi ler, ele já viu que estava faltando letra. Daí ele perguntou se podia apagar. E aí eu falei que seria legal se ele escrevesse embaixo como ele achava que era, então. E aí ele foi corrigindo até ele chegar em árvore. E ele escreveu árvore sozinho. Olha e só. hoje foi bem bonitinho também, que o meu aluno perguntou que ele queria escrever lá um time de futebol e ele queria botar o Pelé. Daí eu perguntei, e aí ele falou, prof, me ajuda a escrever Pelé. Daí eu falei, tá, e que letra que você acha que começa? Daí ele já foi soletrando sozinho, P e o L. Eu falei, isso mesmo. E aí agora Pelé, a minha língua tá indo lá no céu da boca. Aí ele, o L. Daí eu falei, isso. E agora fala a palavra que você quer para dizer qual é a última letra. E aí ele escreveu sozinho. Aí eu pensei assim, será que eu já falo do acento? Aí eu pensei assim, aí ele assim, tá, e agora? Daí eu falei assim, você escreveu Pelé. Daí ele assim, mas tá escrito Pele. Não tem acento? Ele falou? Ele falou. Olha só que querido! Que coisa mais amada, né? Uhum. E eu pensando, será que eu falo do acento para ele? Uhum. E ele já veio com essa. Mas não tá faltando, porque eu escrevi pele? Olha só! Não, eles estão muito ligeiros. Então eles já estão alfabetizados praticamente, né? Que lindo! Ai, nem sei. Dá vontade de chorar, né? É tão lindo esse momento, esse final de segundo semestre, assim, né? Então, Bruna, percebe como dá um resultado rápido, né? Daí tu podes tu podes fazer isso em todos os dias, né? O primeiro dia ou no final do dia, mas o primeiro momento acho que é o mais tranquilo para eles, assim, eles estão mais calmos, né? Então, aí tu pode chegar em cada carteira, escrever embaixo, né? E percebendo as hipóteses deles. Faz isso e traz na próxima aula para a gente ir vendo, assim, né? Como é que isso Sim, eu pensei agora naqueles momentos assim, ó, quando eu passo alguma atividade, sempre tem aqueles que terminam primeiro. Eu vou colocar nesse meio tempo. Ah, terminou? Isso, Então agora faz um desenho e escreve para a prof o que tu queres dizer com esse desenho, né? Vou isso, fazer nesses isso. intervalos. E daí, Bruna, a ideia é não dizer que está errado, tá? Aí tu deixa Aham. eles escrever do jeitinho deles, e daí tu diz assim, pô, legal, lê para a professora, né, o que tu escreveu, e daí embaixo tu diz assim, tá
tá ótimo o jeitinho que você escreveu, só que embaixo agora eu vou escrever do meu jeito. Posso escrever do meu jeito? Aí tu vais escrever da forma, né, social, né? Então, daí tu coloca embaixo o que ele quis dizer, né, o que ele quis escrever, e muitas vezes eles pedem para copiar o teu jeito de escrever, né? E daí, é claro, tu deixa eles escreverem e copiar. Então, isso também acelera a alfabetização, tá? Ô, Magda, sabe o que eu tenho usado também, Bruna, na sala? É um quadro de imã e o alfabeto a gente fez na escola, a gente plastificou e colocou aquela coisa de imã atrás também. Então, eu deixo uma cestinha embaixo desse quadro e eu levei meu cavalete, boto esse quadro no cavalete e lá fica à disposição. Se alguém quiser escrever alguma palavrinha, alguma coisinha assim, vai lá nesse quadro e escreve. Monta a palavrinha, né? Então, isso fica o tempo inteiro na sala. Isso tem ajudado um monte eles também. Então, pode fazer uma outra coisa junto também, que fica bem legal. Pega algumas figurinhas e coloca imã também atrás, figurinhas de palavras simples, né? Tipo assim, macaco, mala, né? Palavras que tenham sempre com a mais de 4 sílabas, né? Nunca palavras com bissílabas, né? Ou seja, sol, mel, essas palavras, né? Pá. E daí deixa as figurinhas para eles daí formarem as palavras com essas figurinhas. Também é uma outra atividade que Ótimo. alavanca a alfabetização. Ótimo de fazer isso. E é uma atividade simples, né? Que não. Simples. Ô, Magda, Ontem sabe foi muito legal. o que eu Ontem gosto saiu também de pizza. fazer com eles? Uhum. Quando eu estou trabalhando com o primeiro ou segundo ano, eu gosto, por exemplo, se eu estou apresentando as sílabas, né? Se eu estou trabalhando lá com as sílabas do Babebi Bobu, né? Vamos supor assim, geralmente eu peço também para que eles procurem revistas que geralmente tem na sala, ou livros velhos, palavras que iniciam com aquela sílaba, né? Para que eles colhem lá no caderno e depois também a gente faz a separação das sílabas. Isso, também é uma atividade. E a escrita da palavra também. Também é uma atividade legal. O procurar na revista, muitas vezes eles se dispersam, né? Isso a gente fazia algumas vezes aqui, mas a gente percebia que aí eles se dispersam com as figuras da revista, né? E daí muitas vezes eles se esquecem. Mas eles gostam, sabe? Mas eles gostam bastante. Porque é uma forma diversificada também, né? E você está trabalhando... E também tem a concentração, né? Tem alguns que se dispersam, mas tem outros que se concentram em procurar aquela sílaba que tem que ter a palavrinha. Daí eles querem achar mais palavras do que o coleguinha, eles são muito competitivos, né? Então, eles querem terminar primeiro, né? Daí tem alguns que se concentram em procurar e daí tem alguns que já também memorizam, porque está procurando eu tenho que achar 10 palavrinhas com a letra Bá, vamos supor, né? Com a sílaba Bá. Daí eles vão procurando e vão memorizando, né? Isso, Bruna, isso é uma atividade legal até para mandar para casa, né? Porque... sempre mando para casa, geralmente. Gosto de mandar para casa. É uma coisa fácil para os pais também, né? É uma atividade fácil, que os pais têm facilidade. A Catarina queria colocar uma outra atividade, Catarina? Não, eu só ia comentar que saiu a palavra pizza, achei tão bonitinho também que eles colocaram como fala, né? Pizza, saiu um T antes dos 2 E. Um T mudo. Claro, né? Isso. Porque... Brasil com U. Eu vou tirar foto desse quadro para vocês e vou mandar no WhatsApp, para vocês verem as palavrinhas que estão saindo. Isso, faz isso. Bem legal. E a Bruna também, se quiser mandar, vai ser bem legal, Bruna. Faz algumas coisinhas e manda para gente compartilhar, tá? Às vezes eu faço texto coletivo, depois eu pego a folha branca, né, e copio aquele texto na folha branca e recorto ela, assim, no meio e baralho tudo. Aí peço para eles, aí eu boto fita no quadro, no outro quadro. Vamos reconstruir o texto, daí divido a sala em 2 também, daí é o grupo que conseguir colocar as palavras em ordem ganha. Eu sempre dou uma bala, um lápis, um apontador,
Olha só. É bem bom. Eu gosto de trabalhar em cima das brincadeiras, né? Porque parece que eles se empolgam sim. mais. Se empolgam, com certeza. Bem gostoso. Eu faço isso também. Depois que eu for lembrando, vou contando. Isso. E daí vai compartilhando. Legal, são 9:55, né? Ótima aula, ótimo envolvimento, muito bom. Mais alguma dúvida, mais alguma questão que vocês queiram colocar? Só uma questão, quando Uhum. a gente... eu fiquei um pouco em dúvida dessa questão. Quando a gente apresenta a letra para as crianças, que tudo na minha sala a gente tenta escrever em caixa alta, né? Isso. Mas quando a gente apresenta a letra, no começo eu estava apresentando só a letra em caixa alta, e em uma das aulas eu acho que eu entendi, eu acho que foi aqui, que é legal quando a gente já está apresentando, apresentar ela de todas as maneiras que eles vão visualizar. Isso. Minúscula, e é isso mesmo, né? É isso mesmo. Tá, perfeito. Porque daí tem a letra cursiva, né? Tem a letra Isso. cursiva maiúscula, tem a letra cursiva minúscula, daí tem a caixa alta maiúscula, né? Aí, no caso, tem a script também, né? Que tu podes apresentar, que daí tu vai fazer... como eles já estão nesse nível que tá a tua turminha, eles já têm essa possibilidade de, assim, né? De começar a entender. Então o A também dá para escrever de várias formas, né? O B também de várias formas. Claro que isso tu pode ir apresentando devagarinho, né? Porque como o ano que vem é que eles vão entrar para a alfabetização, né? Mas se tu já der essa possibilidade, é claro que o ano que vem eles vão estar bastante adiantados, né? Então, pode apresentar sim. Perfeito. Mas só com cuidado para eles não ficar muito angustiados, assim, de dizer, eu quero escrever árvore, então eu vou escrever com caixa alta, ou eu vou escrever com a cursiva, sabe? Às vezes isso pode trazer apresenta e daí tu observa, né, dentro do que eles vão te devolver, né, com essa apresentação, né, das letras, tá? Tá. Ok, então. A Catarina já está com o filhinho dormindo. Que bom, né? E então, quarta-feira que vem a gente se vê de novo. Foi um prazer novamente estar com vocês. Foi uma aula bastante produtiva. Foi. Um assunto gostoso, né? Um assunto gostoso. Bem bom. Então Foi bem tá. prático. Obrigada, gente. Até semana que vem. Hoje foi bem Boa prático. noite a todas.